Os filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui com mais um podcast abençoadíssimo para trazer a vocês, através do Espírito Santo de Deus, verdadeiramente, que nós nos tornamos filhos de Deus, aceitando o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso único e exclusivo Salvador. A palavra fala em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra está nos mostrando que Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nos resgatou da mão do diabo, nos resgatou da morte, nos resgatou do inferno. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por vocês, para que nós pudéssemos nos tornar verdadeiramente filhos de Deus. Ele morreu naquela cruz para nos salvar de todo o pecado do mundo. Ele se fez maldito naquele madeiro por mim e por vocês. Através da vida de Jesus Cristo, Ele prega os nossos pecados naquele madeiro, Ele nos dá a sua graça, fica com o nosso pecado, e a sua graça que nos salva, a sua graça que nos liberta, a sua graça que nos cura, a sua graça, amados, veio para nos dar uma vida eterna no céu, e através da sua graça nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus. Continuando aqui em 1 João capítulo 3, no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. A palavra fala também no versículo 1 que o mundo não nos conhece porque não conhece a Ele, não conhece a Deus, e nós só vamos conhecer a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém não conhece o Pai senão o Filho, e se o Filho não quiser apresentar ao Pai. Nós só podemos conhecer a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. E quando o mundo não conhece a Deus, não conhece a nós, não reconhece que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, mas a palavra está falando aqui que nós seremos semelhantemente igual a Ele. E quando nós vemos ao Pai, a Deus, quando nós vemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós veremos que somos semelhantes a Ele, porque a palavra fala lá em Gênesis, no capítulo 1, a palavra fala que Deus, Ele diz: façamos ao homem a nossa semelhança. Deus, Ele fez eu e vocês verdadeiramente a imagem dEle. E isso tem que ser, amados, ciente da minha parte e da sua parte, que nós somos verdadeiramente a imagem do Pai, a imagem do Senhor. Somos a imagem de Cristo. E Deus, amados, Ele quando olha para mim e para vocês, Ele já não vê eu e vocês, mas sim Ele vê o seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu e vocês, amados, entendemos agora que através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus verdadeiramente. Lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 27, a palavra fala: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra.
Olha só, amados, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Agora, meu irmão, minha irmã, preste atenção no que Deus está falando para mim e para vocês. Continuando aqui, no 1 João capítulo 3, no versículo 3, e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Deus abomina o pecado. Deus abomina, meu irmão, minha irmã, toda a iniquidade. Por isso que eu e vocês somos filhos de Deus e temos que continuar firmes dentro da palavra do Senhor. Ah, Bispo Moacir, eu não sigo a palavra de Deus, eu não aceitei Jesus Cristo, eu não sigo nenhuma denominação, nenhuma religião. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus não é uma religião, a palavra de Deus não é nenhuma denominação, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é Ele mesmo. Quer conhecer Deus? Leia a palavra. Venha buscar o Senhor verdadeiramente na casa do Pai. Buscar a sua palavra verdadeira dentro da igreja cristã, evangélica, que tem pregado verdadeiramente a palavra do Senhor. E eu respondo pelo nosso ministério, pela Igreja da Aliança com Deus. Eu convido você a vir ao nosso ministério para ouvir a palavra da verdade do Senhor, que é essa que você está ouvindo agora. Nós não devemos viver na roda dos escarnecedores, nós não devemos viver no pecado. O salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos capítulo 6, no versículo 23, meu irmão, minha irmã. E quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, amados, o pecado não vai subir ao céu. Porque a palavra fala que o Senhor nos dará um corpo glorificado, um corpo santo, para que o nosso espírito possa subir ao céu. Mas aí, meu irmão, minha irmã, você que não aceitou Jesus, você que não quer seguir os mandamentos do Senhor, você está vivendo, amados, numa vida errada, numa vida sem rumo, numa vida que vai caminhar para o precipício, uma vida que você vai caminhar para o lago do enxofre do inferno. E essa é a verdade, porque Jesus, a palavra fala em João capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ninguém vai chegar ao Pai, a Deus, ninguém vai chegar ao céu se não for através de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui em 1 João capítulo 3, versículo 5, e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não é pecado. Jesus se manifestou a mim e a vocês, amados, para tirar os nossos pecados. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu e nem o conheceu. Amados, quem está com Jesus, quem vive com Jesus, quem vive com Deus, meu irmão, minha irmã, leva uma vida de salvo, leva uma vida consagrada, leva uma vida, meu irmão, minha irmã, buscando a verdade, buscando a salvação da alma, do espírito. Agora, aquele que vive pecando não conhece Jesus, não conhece a Deus, não conhece sua palavra, não sabe que Ele é o Salvador. E a palavra fala no versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, e quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus, ele veio para aniquilar o inferno. Jesus veio para aniquilar o diabo, as obras do diabo, amados. Jesus, ele veio para nos tirar da mão do diabo, como ele fez. Ele nos tira, amados,
O diabo não tem poder sobre nós. A palavra fala que o maligno não pode tocar nem em mim, nem em vocês de maneira alguma. E isso tudo, glória a Deus, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela morte dele naquela cruz, por mim e por vocês. O Senhor, Ele vive. O Senhor vive, Ele ressuscitou dos mortos. E eu e vocês, meu irmão, minha irmã, temos que entender isso. Jesus, Ele morreu naquela cruz, entregou o seu Espírito a Deus, o Espírito Santo ressuscitou a Jesus Cristo e Ele volta de corpo e espírito através da ressurreição, e Ele vira e fala: onde está, ó morte, a tua vitória? A morte foi derrotada, e através de Jesus Cristo, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, a morte não tem mais poder sobre mim e sobre vocês. Antes de Cristo, antes de Jesus Cristo, a morte prendia a todos que morriam. A morte deixava aprisionado. Mas que coisa horrível, Bispo Moacir, é isso mesmo, mas através de Cristo, nós que somos salvos em Cristo Jesus, que aceitamos Jesus Cristo como o nosso único, exclusivo Salvador, nós vencemos a morte através de Cristo. Quando morremos, a carne ela pode morrer, mas o nosso espírito vai para o céu, porque a morte não tem poder para nos prender mais. Em nome de Jesus. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, o Senhor nos dá o seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo vem e habita dentro de nós, e Ele nos sela com o seu Espírito Santo. O diabo, quando ele vem, a morte quando vem para querer nos aprisionar, ele vê que nós pertencemos a Jesus Cristo, pertencemos a Deus, estamos selados. A morte não tem poder mais sobre nós, de maneira alguma, em nome de Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 1, no versículo 17 e 18, João estava na ilha de Patmos, estava aprisionado lá, mas ele foi arrebatado, e Jesus aparece até ele, e a palavra fala assim: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Ó, Jesus falando: eu vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha só, a chave da morte e do inferno pertence a Jesus. Ninguém pode fazer nada contra mim e vocês. A morte não tem poder mais, o inferno não tem poder, o diabo não tem poder. O diabo ele tem poder naqueles que não querem Jesus Cristo, que não aceitam Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Quando aqueles abandonam a Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Olha só. Então, amado, Jesus ele se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. No versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A palavra fala lá em João capítulo 3, que Jesus estava falando com Nicodemos, que era um homem muito sábio, né? Muito inteligente, conhecia todas as escrituras da palavra de Deus, era um mestre, né, da palavra do Senhor, e Jesus chegou para ele e falou: ó, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Nicodemos falou assim: Senhor, como eu posso nascer de novo já sendo velho? Como voltarei para o ventre da minha mãe? E Jesus vira para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Nós nascemos do ventre da nossa mãe, aí nós nascemos da carne, mas ao nos batizarmos nas águas, através da água e do Espírito Santo, nós nascemos de novo, morremos com Cristo e nascemos com Cristo novamente.
Então aqui está falando, aquele que é nascido de Deus, através do batismo das águas, não vive na prática do pecado. Por quê, amados? Porque a partir que nós nos batizamos, morre o velho eu e nasce uma nova criatura para Cristo, e aí o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, e a palavra fala em João que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence que nós não temos que pecar mais e seguirmos o caminho errado de maneira alguma. No versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Chegaram para Jesus e falaram: Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus, ele disse: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E Jesus complementou: e o maior segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é isso que Jesus quer, que nós amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros, amados. E Jesus, quando ele foi fazer a última ministração aos seus discípulos, ele disse a eles: agora te deixo a vocês um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus nos amou mais do que a vida dele, e é isso que Jesus ele quer de mim e de vocês, que nós nos amemos aos outros mais do que nós amamos a nós mesmos. No versículo 12, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. A inveja mata. A inveja é a pior macumba. O ódio é a pior macumba. Nós devemos amar a todos, amados. Bispo, se eu não consigo, peça a Deus que você consegue. Libere perdão. Perdoe aqueles que te magoaram, perdoe aqueles que te prejudicaram, perdoe aqueles que te caluniam, perdoe a todos aqueles, amados, que vêm contra você. Que você combata o mal com o amor, porque Deus é amor. Deus é amor. A palavra fala, 1 João capítulo 4, no versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós temos, amados, que combater o mal com o amor. Vamos continuar aqui, 1 João capítulo 3, no versículo 11, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. No versículo 13, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte, numa morte para o inferno, numa morte no lago do chofre do inferno, amados. Isso é terrível, isso é inimaginável, o horror que vai ser. E não é isso que Deus quer para mim e para vocês de maneira alguma. Ele quer que nós vamos morar com Ele lá no céu, em nome de Jesus Cristo. Por isso que Ele mandou o seu Filho amado para nos resgatar, amados, das garras do diabo. No versículo 15, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Quem é homicida? Quem persegue os seus irmãos está falando que não vai ter a vida eterna de maneira alguma. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida para nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Amados, nós temos que ajudar os nossos próximos, ajudar, meu irmão, minha irmã, a sua comunidade, ajudar o seu ministério, a sua igreja, ajudar a sua família. Nós temos que estar com o nosso coração aberto para sermos abençoadores, para que Deus venha nos abençoar grandemente, meu irmão, minha irmã.
E nós temos que seguir em frente com o amor de Cristo. No versículo 17, quem pois tiver bens do mundo e vem do seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? O amor de Deus não vai estar em nós de maneira alguma. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Você tem que entender isso, amados. Não adianta eu, Bispo Moacir, saber que uma família tem necessidade, eu vou orar na casa dessa família e não levar alimentos, não levar ajuda. Eu levo a palavra de Deus, mas eu tenho que levar alimentos, eu tenho que levar ajuda para aquela família, e assim por diante. E é assim que nós temos que fazer, amados, não somente de palavra nem de língua, mas da obra em verdade. No versículo 19, nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus conhece o meu e o seu coração. O coração do homem é terra sem fim, mas Deus conhece cada coração. Conhece eu, conhece vocês. Nosso pensamento, nosso falar, nossos sentimentos, nossos corações. Não adianta você querer enganar Deus, você não vai. Porque Deus conhece a todos. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Se você está em paz com Deus, que você tem feito o seu melhor, amados, Deus sabe disso, em nome de Jesus Cristo, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vida. Chegaram para Jesus e falaram para ele assim: Senhor, quando é que demos de alimentar o Senhor? Quando é que te demos guarita? Quando é que te demos vestes? E Jesus respondeu: quando vocês dão a uns desses pequeninos. Quando nós damos alimentos para as pessoas, estamos alimentando a Cristo. Quando nós damos veste às pessoas, estamos vestindo a Cristo. Quando nós damos guarita, proteção, ajuda às pessoas, nós estamos fazendo isso a Jesus Cristo. Ele reconhece. E a palavra fala que tudo que pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, 2 pontos, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. O que Deus quer de mim, de vocês, amados, é fácil, é claro. 1 João capítulo 3, versículo 23. E o seu mandamento, o mandamento de Deus é este, que creiamos em quem? No nome de seu Filho Jesus Cristo, em Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, que Ele possa escrever nosso nome no livro da vida, para que quando chegarmos no céu, Ele abra o livro e o nosso nome esteja lá, e que nós possamos ser convidados, nós e a nossa família, para viver uma vida eterna no céu, uma vida de paz, de alegria, de amor com Deus, com Jesus e com toda a nossa família, com o Espírito Santo de Deus. Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. Estamos em Deus. E ele nele. E ele em nós. Deus está em nós, Jesus está em nós, o Espírito Santo está em nós. E nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito Santo que nos tem dado. Aleluia. Amados, que palavra linda. Nós, se aceitamos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, amamos o nosso próximo como a si mesmo, amamos a Deus acima de todas as coisas, seguimos os seus mandamentos, nós nos tornamos filhos legítimos de Deus. Então eu quero convidar você que está ouvindo essa mensagem, que você aceite o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, para que você também possa se tornar um filho legítimo de Deus. Ah, Bispo Moacir, eu já aceitei Jesus. Aceite
sempre. Eu aceito Jesus todos os dias da minha vida. E que você e eu possamos agora declarar Ele como nosso único e exclusivo Salvador, para que nós tenhamos a certeza que somos filhos legítimos de Deus. Se você ainda não aceitou, aceite agora e se torne um filho legítimo de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos seguir os seus mandamentos e possamos salvar a nossa alma seguindo Jesus Cristo. Que nós possamos largar o pecado, que nós possamos, meu irmão, minha irmã, fugir do pecado, porque a ira de Deus, quando vier, vai condenar o pecado, e quem estiver vivendo no pecado sem Jesus Cristo será condenado por uma vida eterna lá no inferno. Não queira isso para a sua vida, nem para ninguém. Por isso que eu estou aqui, amados, trazendo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para que todos nós possamos ser salvos em nome de Jesus Cristo. Então repita comigo essas palavras: eu aceito o nosso Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus Cristo, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amém, amados? A partir de agora você cumpriu toda a palavra de Deus que Ele nos ordena declarar. E a partir de agora, eu tenho certeza que você está se tornou um filho legítimo de Deus. Siga Jesus Cristo, siga os seus mandamentos, siga a sua palavra. E que você possa, amados, levar essa mensagem para outras pessoas que também precisam de salvação. Semeie, passe, envie a palavra de Deus. Ela é de graça. De graça recebemos e de graça damos. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.